Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje converso com a atriz, encenadora, dramaturga Sara Barros Leitão, que estreia a sua mais recente criação, que se chama Guião para um País Possível, e vai estar em estreia de 7 a 10 de dezembro no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Olá, Sara, e muito obrigado por Olá, estar aqui estes minutos a conversar comigo. obrigada. Estou mesmo em Viana do Castelo neste momento. Exato! Começámos a montagem esta tarde, portanto, daqui a pouco podem ver também ali coisas a acontecer. Talvez vejam o cenário primeiro do que eu, porque ele pode ficar montado a qualquer momento. Portanto, vamos ver. Vamos esperar que assim aconteça. Sim. Sara, começando pelas origens, como é que te surge a ideia para este espetáculo que chamaste Guião para um País Possível? Então, eu, curiosamente, neste espetáculo consegui identificar o preciso momento em que ele surgiu em mim, o que não é fácil, nem sempre acontece assim. Eu acho que ele começou no dia 25 de abril de 2022, quando eu assistia a uma conferência da Mariana Gomes, atriz, performer, sobre discursos da extrema-direita, e a sua performatividade. Ela estava a fazer essa conferência performativa em Guimarães, num projeto que eu na altura dirigia e para a qual a convidei para fazer essa performance que ela tinha, e ela entrega-nos alguns discursos, entre eles de um deputado português de extrema-direita, e curiosamente eu estava à espera de um discurso que fosse um bocadinho mais como aqueles discursos que depois são publicados em livros, com os grandes discursos do Barack Obama, e aquele discurso em particular era interrompido com aplausos, protestos, e depois dizia vozes, muito bem, outras vozes, olhe que não. E eu estava a achar um bocado estranho como é que alguém escrevia um discurso e aquilo que estava ali que pareciam didascálias, que pareciam outras frases a acontecer. Hum, Será que tinha sido o próprio deputado que estava a pôr o que é que devia acontecer? Reações? Aquilo pareceu-me tudo assim um bocadinho estranho. E perguntei, mas era fascinante, perguntei-lhe o que era, e ela explicou-me que esse discurso ela tinha tirado o discurso dos diários da Assembleia da República, que estão disponíveis na internet e que são transcrições fiéis e completas de tudo o que acontece na Assembleia da República. Ora, fiquei logo fascinada com essa possibilidade Uhum. de tudo o que acontece na Assembleia da República estar transcrito e fui logo nessa noite procurar. E quando percebo que existe tudo, de facto, transcrito desde que existe, na verdade, a República em Portugal, até antes, fiquei muito impressionada com isso e nessa noite pensei, eu tenho que fazer um espetáculo sobre isto, porque aquilo já parecia mesmo um espetáculo, tinha tudo o que um espetáculo tem de ter. Uhum. Tinha personagens, tinha didascálias, tinha apartes, tinha, Reações, não é? tinha conflito, tinha boas cenas e, portanto, tudo aquilo me parecia mesmo já um espetáculo quase pronto. Eu só tinha era de conseguir articular e descobrir o espetáculo ali no meio. Então, pronto, liguei à Susana, que trabalha comigo, que faz Uhum. produção na Cassandra, e disse-lhe, acho que temos o próximo espetáculo, e contei-lhe a ideia, e ela achou que tínhamos, de facto, e a seguir tratei de começar a reunir a equipa, desde logo o João Mineiro, que foi assim o primeiro grande cúmplice, que é antropólogo e que fez uma etnografia na Assembleia da República, portanto, sobre o funcionamento, portanto, é especialista em tudo Uhum. isso, Uhum. e ele então coordenou a pesquisa. Aquilo que decidi foi que ia fazer um espetáculo que começava no dia 25 de abril de 1974 e que ia até aos dias de hoje. E, portanto, este é um espetáculo que é um guião para um país possível, porque o 25 de Abril é também um exercício de imaginação para o país que nós achávamos que podia ser possível, Uhum. e através do ângulo de uma conquista que é também ela uma conquista da democracia, uma Assembleia livre, plural, representativa, com eleições livres, Uhum. em que todos os partidos podem estar representados, coisa que não acontecia até ao 25 de Abril, na Assembleia Nacional, onde tínhamos apenas um único partido, e a Uhum. Assembleia não tinha quase poder, reunia-se muito pouco. E por isso esse é o ângulo do espetáculo, a partir de tudo o que é dito na Assembleia, construir um espetáculo para contar os últimos 50 anos da nossa história. Nossa, já que é uma empreitada, de facto. É. E que país possível é este que tu encontraste ao ler Eu, essas. eu encontrei um país que é muito diverso, muito diferente ao longo das décadas, de uma democracia que se vai consolidando, e isso é muito bonito, ir descobrindo como é que a democracia vai crescendo e se vai Uhum. tornando mais madura. Por outro lado, eu também acredito que o possível
é aquilo que acho que a democracia é a arte do possível, e deve ser a arte do possível, no sentido em que ela exige diálogo, exige acordos, exige forças políticas distintas a conseguirem encontrar aquilo que as une. E por isso a democracia ela existe nessa tensão de forças que não são únicas, e por isso aquilo que se consegue, as leis, as pequenas conquistas ou as grandes, nunca são as ideais, são as possíveis dentro daquilo que é a vontade de muitas pessoas diferentes, de múltiplas pessoas, e para Uhum. mim isso é a grande conquista da democracia, e por isso é que, na minha opinião, os anos mais felizes que vivemos não são anos de maiorias absolutas, são anos em que é preciso grandes diálogos para que as coisas consigam avançar. E acho que a história nos tem mostrado também um bocadinho isso, mesmo agora na história recente, de facto, não é uma maioria absoluta ou um governo com um grande grupo parlamentar que é naturalmente mais estável. Tivemos uma estabilidade de 4 anos com a Exato. geringonça através de um grande acordo, e tudo isso é a arte do possível também. E por Claro. isso eu acabei por descobrir um país que é muito, enfim, que tem conquistas muito diferentes, que tinha ainda muita fome, tinha ainda um Serviço Nacional de Saúde que não existia e que se vai conquistando através das décadas. Também Uhum. descobri coisas que se voltam a andar para trás, mas também descobri grandes conquistas a nível social, direitos humanos, que são inegáveis. E acho que temos de estar muito felizes e orgulhosos daquilo que são, daquilo que é a democracia que nós conseguimos conquistar em conjunto. Boa Uhum. ou má é a nossa. E o espetáculo é sobre isso, é sobre aquilo que construímos em conjunto. Muito bem. Tu fizeste imagino que aturado e longo processo de pesquisa. Sim. O que é que te surpreendeu mais no que foste descobrindo ao longo desse processo de pesquisa? Olha, nós começámos, à hora em que falamos, estamos ainda no mês de novembro, Uhum. e nós começámos a pensar neste espetáculo, como te disse, em abril de 2022, mas mais concretamente em novembro de 2022, ou seja, está a fazer um ano desse Uhum. processo que a pesquisa se iniciou. E têm sido longos meses de leituras, de discussões, de residências, e no meu trabalho tenho sempre tentado que a pesquisa que depois dá origem ao espetáculo consiga ter esse tempo e essa maturação, o que nem sempre é possível. Mas Uhum. eu agora que vejo os resultados, percebo como é importante o processo de pesquisa e ter tempo para ele. E sobretudo, dá-nos esse tempo, esse ano inteiro de leitura e de trabalho de investigação, um, faz com que coisas que nos apaixonemos logo por descobrir, dá-nos tempo suficiente para perceber se elas realmente têm sentido no espetáculo, se elas têm mesmo o seu lugar, se foi uma paixão de primeiro momento, Uhum. ou pronto. E isso são momentos muito importantes naquilo que tem sido a construção deste espetáculo. Enfim, tenho descoberto coisas incríveis, algumas que não conhecia por desconhecimento histórico meu, porque Uhum. tenho 33 anos e a primeira memória que tenho são as maiorias absolutas do Cavaco, e tudo o que vem para trás não tinha idade para conhecer, mas que vou descobrindo a partir daquilo que são os estudos e o meu interesse pessoal pela história do nosso país, a história democrática do nosso país. Uhum. Um, mas, por exemplo, o sequestro que a Assembleia teve em 1975, em momentos em que vemos tantos outros lugares da democracia a serem não digo sequestrados, mas invadidos, seja o Capitólio, seja no Brasil, em Brasília, de repente saber que Portugal viveu uma experiência diferente, mas com algumas semelhanças, em Uhum. que 150 mil trabalhadores da construção civil, numa manifestação que acaba no Palácio de São Bento, sequestram durante 36 horas os deputados e os membros do governo e o primeiro-ministro, até que pudessem aprovar uma lei que os protegesse, e não deixaram ninguém sair nessa noite e ficaram todos a dormir na Assembleia. Enfim, é uma história da nossa história que eu desconhecia, por Uhum. exemplo, então essa é uma história fascinante. Mas depois há outras histórias
algumas mais pequenas, algumas muito cómicas, por exemplo, o momento em que a deputada italiana Ilona Staller, mais conhecida como Cicciolina, vai ao nosso Parlamento e faz uma figura que costumava fazer, que era mostrar os peitos, não é? E isso faz com que um deputado do CDS peça para a sessão em ser interrompida, porque não se pode continuar a sessão com aquele espetáculo, e portanto tudo o que acontece nesse tipo de situações, e descobri muitas situações destas, muito cómicas, muito às vezes muito trágicas. Descobri declarações de voto que são de ficar com o coração destroçado, descobri debates de uma elevação intelectual que me faz dar um reconhecimento enorme àquilo que é a profissão de deputado, e que fico mesmo feliz por ainda termos deputados com aquela capacidade intelectual e uma elevação também intelectual naquilo que é o debate, a retórica, o debate de ideias. Então faço assim várias descobertas, e o espetáculo é uma viagem por todas elas. Não posso revelar as que gostei mais, porque certamente as que gostei mais são as que entram no espetáculo, portanto. Claro. Eu ia-te precisamente perguntar como é que dessa riqueza textual e de acontecimentos que se passaram na nossa Assembleia passas depois para os corpos e para as vozes dos atores em cena. Sim. Como é que isso se traduz? Como é que foi esse trabalho? É uma boa pergunta, foi a pergunta que toda a equipa me fez logo mal começámos, que é como é que isto se faz. Uma das decisões que tomei foi ter apenas 2 atores. Este espetáculo eu não entro como atriz, e precisava também dessa experiência de não entrar para poder também testar-me como encenadora e como dramaturga. Uma coisa importante é que eu assino a dramaturgia deste espetáculo, mas não assino o texto, porque o texto não é meu. Eu quis fazer um exercício de dramaturgia, ao contrário de todos os outros espetáculos em que eu escrevo. Neste espetáculo eu não escrevi uma única palavra. Não há uma palavra escrita por mim. Tudo o que existe neste espetáculo já foi alguma vez dito na Assembleia da República. E eu uso apenas tudo o que encontrei. Eu altero a ordem, junto, colo, coso, mas tudo o que é dito, por mais insólito que pareça, já foi dito na Assembleia da República. E esse exercício era um dos primeiros exercícios de dramaturgia que me propus fazer, que é como é que eu faço um espetáculo em que eu tento resistir à tentação de colocar uma personagem a explicar como é que é o funcionamento, em que há texto meu refletindo sobre como é que foi aquele dia, como é que poderá ter sido. Não. Eu quis partir apenas dos diários, de tudo o que está transcrito. E isso leva-me à resposta, que é: escolhi usar apenas 2 atores neste espetáculo, não ter um elenco maior, porque ele parte das transcrições. E essas transcrições são feitas, sobretudo por mulheres, mas também há homens na equipa, por 2 redatores que transcrevem tudo o que é dito nas sessões. E se nós virmos a geografia da Assembleia, ela também se assemelha um bocadinho a um teatro à italiana. Portanto, temos assim os deputados, depois temos uma bancada com os membros do governo, com a mesa, e depois assim, a meio da sala, quase perdido, está uma secretária com 2 pessoas que transcrevem tudo o que é dito. E o espetáculo centra-se muito na figura dessas 2 pessoas. E como é que 2 pessoas chegam para 230 deputados? Como é que conseguem chegar àquilo tudo? E é um esforço hercúleo. Ao mesmo tempo, aquilo que eu me propus também acho que é desmesurado nesse sentido, que eu quis trabalhar 50 anos, portanto é muita coisa, é tudo muito grande, é tudo impossível, e o espetáculo também acho que vive um bocadinho dessa impossibilidade de chegar a tudo, não conseguir chegar a tudo, e por isso ter só 2 pessoas para conseguir fazer 230 também é uma coisa que quis trabalhar. E então parto muito daquilo que portanto, os redatores conseguem transcrever, e como é que o papel ganha vida, e a partir dali se descobrem cenas e voltamos ao papel, e depois há partes e voltamos ao papel, e portanto andamos um bocadinho entre a transcrição e depois dar vida a essas transcrições, porque naturalmente aquilo, quando lemos, parece um guião de teatro, e como qualquer guião de teatro, seja qual for o ator que lhe pegue, vai sempre ser diferente. Então eu quis fazer este exercício, que é: isto foi dito desta maneira, mas como é que nós podemos dizer de outra? Como é que uma pontuação pode alterar o sentido? Como é que a nossa imaginação pode mudar o sentido das coisas? Então não é um exercício histórico, parte da história,
mas é uma viagem autoral minha por estes 50 anos. E depois, só para tentar responder mais concretamente, acabei por perceber que nós fizemos uma cronologia de 50 anos, que demorou muitos meses a construir, em que Uhum. punhamos todas as legislaturas, todos os presidentes da República, todas as figuras históricas e todos os momentos que podiam determinar aquilo que era a história do nosso país, e histórias mais relevantes, outras menos, e de repente a partir daí fomos ler cada diário de cada dia que podia contar essa história. De cada diário, que pode chegar às 200 páginas, selecionámos 20, enfim, e fomos fazendo esse exercício. E chegámos ao fim e tínhamos 187 diários selecionados, milhares de páginas, e percebi que não podia ir só pelos momentos históricos, mas que tinha de ir também pelos momentos mais formais. Hum. Então, o lado do regimento, que é uma espécie de manual de instruções do funcionamento da Assembleia, entra muito no espetáculo. Existem momentos de defesas de honra, existem momentos de pedidos de palavra, existem Uhum. momentos de votação, e depois eu tentei encontrar em cada um desses momentos qual daquelas histórias poderia integrar melhor. Então foi assim um exercício entre um romance por estas histórias tão bonitas que fui encontrando e outras que tinham de ficar de fora, porque já eram uma grande coleção de uma forma regimental já muito repetida e então já não tinham lugar. Então, enfim, se calhar pode parecer um bocadinho técnico toda esta explicação, mas foi por aqui que fui viajando e chega uma altura que o espetáculo é que decide o que é que entra e o que é que não entra. E Uhum. nós deixamos de ter poder sobre ele. Eu acho que qualquer criador, qualquer escritor, qualquer pessoa, mesmo até investigadora que esteja a escrever uma tese, descobre que de facto às vezes o texto, a criação, a escrita, tem uma vida própria, que começa a dizer o que é que já pode entrar e o que é que não pode, porque descobre-se por si só, por si mesmo. Uhum. Fica muita curiosidade para este espetáculo que estreia dia 7 em Sim, Viana do Castelo. O espetáculo tem uma digressão já marcada que passará, sim. salvo erro, por 16 locais. Sim, acho que sim. É importante que as criações em geral tenham essa vida prolongada, que não se limitem a 3, 4 datas do mesmo sítio. Sim, eu estou em crer que nenhum criador faz um espetáculo a querer que seja apenas 3, 4 datas. Eu penso que é desejo de toda a gente poder circular o máximo possível com o seu espetáculo. Uhum. Infelizmente, acho que isso nem sempre acontece e não é por opção dos criadores. Acho que tem a ver com dificuldades múltiplas, orçamentais, de projeção noutras cidades daquilo que é o próprio autor do espetáculo, Uhum. ou questões logísticas, questões técnicas, questões de datas com os atores, enfim, com a equipa, tudo isso pode facilitar ou não a circulação. No caso Uhum. da Cassandra, da nossa estrutura artística, uma das nossas vontades é de facto a circulação, e fazemos um grande esforço de produção para que isso aconteça, e esse esforço é feito trabalhando com muita antecipação nas agendas dos atores, tentando criar vínculos laborais que permitam uma margem grande para que os atores possam fazer muitas datas e estejam disponíveis para isso, pronto, com contratos de trabalho, por exemplo, Uhum. e também, obviamente, temos tido muita sorte, que é o interesse dos próprios teatros naquilo que é o nosso trabalho, Uhum. e isso sem dúvida que temos de reconhecer que tem existido e que estamos muito felizes porque exista. Agora, e depois, claro, tentarmos que a nossa equipa, desde cenografia, sobretudo cenografia, mas também a equipa técnica, consiga pensar espetáculos que possam fazer essa circulação de forma execuível. Uhum. E portanto, são um conjunto de desafios, mas que quando todos reunidos e em projetos que são felizes, como eu acho que é o caso destes, as Uhum. coisas acontecem. E portanto vamos viajar por 16 cidades neste momento, espero que se juntem mais. No caso do monólogo de uma mulher chamada Maria com sua patroa, o nosso último espetáculo Sim. continua em circulação. Mesmo na semana passada estivemos em Leiria a fazer o 48º espetáculo. Já passámos por mais de 20 ou 30 cidades, já nem sei bem, e vamos continuar durante o próximo ano nessa circulação, e gostávamos que este guião para um país possível pudesse durante o ano 2024 circular também por muitas cidades portuguesas
e também não portuguesas no estrangeiro. Temos já alguns convites, vamos Uhum. ver se é possível que a história do nosso país, da nossa democracia e da nossa Assembleia da República possa também ser contada a outras pessoas, imigrantes ou pessoas com outras nacionalidades que possam interessar-se por aquilo que é a história deste país. Sim, sim. Hum, Olhando para o mundo atual, e em particular para Portugal, tu sentes a democracia ameaçada de alguma forma? Então, eu penso que, enfim, talvez alguém com mais propriedade naquilo que é o seu trabalho de investigação, académico, etc., poderá responder a Hum, isso. Um politólogo poderá fazer essa análise muito mais hum, fidedignamente do que eu, que sou apenas uma curiosa e uma cidadã atenta. Mas eu penso que há muitas democracias que começam a estar ameaçadas, seja por modelos mais autoritários, seja por modelos mais neoliberais que começam a ameaçar aquilo que, na minha perspectiva, é uma democracia plena, que implica instituições públicas e uma série de conquistas públicas que eu acho que faz com que o ser humano se sinta plenamente cidadão, hum, seja o acesso aos hospitais, às escolas, e há um modelo neoliberal que tenta acabar com tudo isso. Vemos agora a história recente da Argentina, em que um ultraliberal ganha as eleições e no seu caderno de encargos tem acabar com o banco do próprio país e com tudo o que são conquistas daquilo que é a coisa pública, que eu acho que é hum, muito importante. No caso português, eu acho que a nossa democracia é nova, apesar de ter hum, 50 anos, e pode parecer, pronto, é um número redondo, mas 50 anos não é nada. Existe hum, milhares de pessoas em Portugal que nasceram muito antes do 25 de Abril, que viveram o 25 de Abril e que nasceram ainda no período revolucionário, e, portanto, a sua memória é muito presente. hum, Penso que há muitas ameaças àquilo que foram as conquistas de Abril, e essas ameaças são diárias, e não acho que elas estejam apenas no partido de extrema-direita, acho que elas estão noutros partidos, tal como disse, neste modelo mais neoliberal, que tenta implementar esta agenda que vai contra aquilo que eu acho que são conquistas públicas e que são importantes. uhum, Mas no caso da história recente do 7 de novembro, que foi exatamente um mês antes da nossa estreia, em que há um governo que se demite e que cai, e isso influencia bem, a nossa cronologia, porque temos que acrescentar um novo post-it à nossa uhum, história, que é uma dissolução e eleições, e sabemos que o espetáculo vai estar a circular enquanto tudo isto aham, está a decorrer, e vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril com um governo recém-eleito, de uma composição ainda muito impossível de prever. Mesmo as sondagens que saíram hoje, uhum, portanto, revelam ainda ali uns cenários muito hipotéticos, mas isto para responder que uhum, ao viajar por este espetáculo, descubro a Assembleia Constituinte e o grande privilégio que foi ler os diários da Assembleia Constituinte, naquele ano entre 75 e 76, em que aquelas várias centenas de deputados estavam a imaginar o país possível, e estavam a criar o texto de uma Constituição para um país que podia ser tudo o que nós quiséssemos, ao uhum, mesmo tempo que a vida ia entrando pela porta e obrigando a legislar para as ocupações, e obrigando a legislar para necessidades concretas que o país ia tendo. Eles tentavam criar uma Constituição à medida que tinham que responder às necessidades concretas do país. E esse momento é talvez daquele que eu mais me emociono sempre que uhum, leio e sempre que viajo até ele. Um, e não de uma forma só nostálgica, mas porque hoje, quando vemos que o governo se demite, que as instituições parecem mais degradadas, que mesmo instituições como o Ministério Público, como a Presidência da República, como uma Assembleia da República ou a constituição de governos nos podem parecer que estão mais fragilizadas, há uhum, sempre uma coisa que nos define enquanto portugueses e que
cuida da nossa democracia, que se chama Constituição da República Portuguesa. E esse texto comum, que foi possível votar em 76 e que apenas um partido votou contra, todos os outros votaram a favor, partidos que hoje parecem tão distantes uns dos outros, naquele dia acreditaram que, mesmo não sendo o texto perfeito, era o texto possível, era o texto que conseguia reunir toda a gente. E é o texto que hoje, quando tudo parece abanar, é o texto a que nos agarramos para dizer: isto abanou, mas é assim que vamos fazer. Convocam-se eleições, pede-se um novo orçamento, é aqui que nos vamos agarrar, é à nossa Constituição. E tentando só responder para terminar, se me perguntas se há democracias que estão mais ameaçadas, e nomeadamente Portugal, eu acho que quando se tenta fazer propostas de revisões constitucionais em que alterem completamente o modelo da nossa Constituição, eu acho que aí são ameaças que nós de facto verificamos, porque a nossa Constituição tem 48 anos e é muito bonita. Não responde a tudo, mas eu acho que é um modelo que nos devemos agarrar. Vou recordar que Guião para um País Possível tem as datas inaugurais de 7 a 10 de dezembro no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, e depois segue pelo país. Sara, muito obrigado, foi um gosto voltar a conversar contigo. Obrigada pelo convite. Já revelou um bocadinho da cenografia, como viram. Eu Sim, estou ansiosa por me virar para conseguir ver tudo e para sair daqui deste camarote e ir para o palco para ajudar na montagem. Por isso, obrigada pelo vosso interesse e pelo vosso trabalho sempre. obrigado, Parabéns. Sara, obrigado.